E eu creio que Deus também falará a essa igreja nessa noite através da ministração. Fique atento, não converse com quem está do seu lado, preste bastante atenção na mensagem, porque ela, na sua multiforme graça, fala com cada um da maneira que o Espírito Santo precisa falar. Então fique atento, porque Deus vai falar contigo nessa noite. Vamos fazer uma oração cantada, toda a igreja de pé, vamos receber o ministrante, pastor Fabiano, que estará nos transmitindo a palavra de Deus. Fala, Deus, fala. Os amados podem tomar o vosso assento. Deus abençoe. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor, presidente interino, pastor Geraldo, nosso pastor Otávio. Nós estamos orando, nosso pastor presidente. Deus abençoe. Os demais pastores, o pastor Tiago, o pastor Guilhermino, presbítero, o pastor Imael, presbítero, Deus abençoe. A todos os demais que estão aqui, pastor Jessé, pastor Cidalmo, pastor Joaquim, pastor Carlinho, pastor Vaneildo e todos os demais aqui. Se for citar o nome de todos, né, com certeza eu vou esquecer o nome de alguns, mas Deus tem o vosso nome gravado na palma das suas mãos. Deus abençoe a cada servo e serva de Deus. Meus amados, o nosso tempo já é um tempo abençoado. Vamos para a passagem bíblica que Deus colocou no meu coração para trazer aos vossos corações. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 45. Tem mais uns 3 ou 4 versículos para a gente ler, mas os irmãos estão sentados, com certeza não vai, achar que é muito versículo, não. Ao contrário, nós precisamos de ler muita Bíblia, viu? Fiquem em paz. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Mais uns versículos, vamos lá, Gênesis, capítulo 2, verso 8 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pois ali o homem que tinha formado. E agora, Gênesis capítulo 5, versículo 5: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, morreu Adão. Ponto final. Vamos lá para o Novo Testamento, são mais 2 versículos. Mateus 27. Mateus 27. Um capítulo antes, 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Mateus capítulo 26, 36. E finalizamos a leitura, capítulo 28,
versículo 6. E respondendo-lhes disse: ele não está mais na sepultura, porque já ressuscitou. Maravilha. Meus queridos, estes versículos foram lidos realmente falando. Se for olhar aqui, alguém vai falar assim: o pastor Fabiano, ele está fora, logicamente, daquilo que se usa, né, diariamente, lê apenas um versículo. Em muitos lugares, às vezes, não costuma nem ler um versículo, é apenas parte A do versículo, ou às vezes parte B. Tem lugares por aí nesse Brasil que nem a Bíblia mais está lendo, já estão só citando. Não é pecado citar a Bíblia sem ler, não é pecado, mas não está mais lendo em alguns lugares. Nem Bíblia às vezes estão carregando em alguns lugares, aqui não, graças a Deus. E às vezes só cita versículo tal, parte A ou B, nem lê mais não. Mas graças a Deus que nós temos aprendido com nossos pastores, que nós estamos bem instruídos, né, a estar dentro da palavra, embasado na palavra. O que Deus colocou no meu coração nestes minutos que nos restam é sobre os dois Adão, que todos aqui, de uma certa forma, já têm uma ciência sobre estas passagens que lemos, aonde que fala, né? O apóstolo Paulo cita dois Adão. Um primeiro Adão que nós lemos, referência do mesmo, em Gênesis capítulo 2, versículo 8, que diz que Deus, antes de fazer Adão, lógico, está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e houve trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e aí lá vem Deus, né? E no primeiro dia disse Deus: haja luz, houve luz. No segundo dia disse Deus: haja porção seca, que se chama o menor, haja céus, expansão houve. Terceiro dia, haja porção seca, assim foi. Quarto dia, haja luminares no meio do céu, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para presidirem durante a noite, e assim foi. Quinto dia, haja nas águas enxame de seres aquáticos, e assim foi. Que haja nos céus aves que povoem e voem sobre os céus, e assim foi. Gênesis 26, lá vem Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre o peixe do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os répteis que se arrastam e se movem sobre a terra, e assim foi. Gênesis capítulo 2 e 7, formou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Mas antes de Deus fazer o homem, já sabemos que Deus já havia feito a terra, já sabemos que Deus já havia feito o jardim, porque está escrito que Deus plantou um jardim no Éden, colocou o homem, e de uma das suas costelas, né, Deus formou Eva, a esposa do companheiro Adão. E como já sabemos que, sem entrar em detalhes como foi a tentação, houve ali que eles cederam à tentação, pecaram, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. É tanto que nós lemos em Gênesis capítulo 5, versículo 5, dizendo que Adão morreu. Ele foi feito para morrer? Não, logicamente não. Está escrito que no meio do jardim do Éden estava o quê? A árvore da ciência, estava a árvore da vida. Fora a árvore da ciência do bem e do mal, tudo o homem podia comer. Nós aprendemos isso aqui com o nosso co-pastor Tiago, né? Teve um dia desse que o pastor pregou aqui, com o pastor Tiago, o presbítero Tiago. E de uma certa forma nós vimos que o homem, ele desobedeceu e comeu do fruto que não era para comer, que Deus disse: certamente o dia que dele comer, certamente morrerás. E ele comeu, e a Bíblia fala que ele não foi feito para morrer, pelo menos que se entende assim. Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, vivendo ele 930 anos, está escrito em Gênesis capítulo 5 e 5, morre Adão. E aí, após Adão, né, ele teve filhos e filhas, e aí vem seus filhos, né, 7, teve mais outros filhos. O primeiro filho do casal, sabemos que foi Caim. O segundo filho foi Abel, assassinado por Caim. Depois veio o terceiro, chamado Sete. E a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. A Bíblia não cita o nome deles nem delas. Mas falando sobre Sete, né, a Bíblia começa a falar que Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malaléu, Malaléu gerou Jared, né, e foi gerando Enoque, gerou Matusalém, gerou Alameque, gerou Noé, Noé gerou Sem, Cã e Jafé,
Sem gerou a Fachade gerou Selá gerou Éber, gerou Peleg gerou Reu gerou até mesmo a Serug gerou Naó gerou a Terá gerou Abraão gerou Isaac gerou Jacó gerou Judá gerou Pérez e Azerá gerou até mesmo Esrom gerou Arão gerou Aminadab gerou Naasson gerou Salmão gerou Boaz gerou Obed gerou Jessé gerou Davi gerou Salomão gerou Roboão gerou Abias gerou Asa gerou Josafá gerou Jorão gerou Uzias gerou Jotão gerou Acás gerou Ezequias gerou Manassés gerou Amon gerou Jeconias seus irmãos na deportação para a Babilônia. E logo após vem quem? Seratiel, que gerou Zorobabel gerou Abiúde gerou Eliaquim gerou Azor gerou Sadoc gerou Aquim gerou Eliúde gerou Eleazar gerou Matã gerou Jacó gerou José. E a Bíblia fala que José, casado, desposado com Maria, Virgem Maria. E dela, a Bíblia fala que o anjo Gabriel apareceu para ela, amando de Deus. E a Bíblia fala que ela aceitou a ordem de Deus para cumprir o livro do profeta Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará luz ao filho, e o seu nome será Emanuel, que é traduzido é Deus conosco. Nasceu quem? O segundo Adão, que nós conhecemos como nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para poder trazer de volta aquilo que o homem perdeu lá atrás. O homem perdeu o paraíso porque foi expulso do paraíso. E Deus de antemão não perde peleja, não perde batalha. Deus projetou tudo. Esses nomes que foi citado não foi para me aparecer, não. É porque eu tenho que citar isso aqui. Nasceu da tribo de Judá certinho, até nascer no tempo certo. Nasceu de uma virgem, apesar que até hoje tem muita gente que não acredita que Jesus nasceu de uma virgem, mas está na Bíblia. Uma virgem ficaria grávida pelo poder divino do Espírito Santo. É tanto que se a gente abre no livro de Lucas, capítulo 3 e 23 até o 38, mostra lá a descendência de Jesus, lá de Jesus, de Maria, voltando até Adão. O tempinho já foi, não dá para citar aqui, depois você leia. A genealogia voltando ali de Jesus, o segundo Adão até o primeiro. Na realidade, Jesus não tem nada a ver com o primeiro Adão, no sentido que de Adão, todos que vieram de Adão morreu. Jesus não veio de Adão. Jesus nasceu por obra e graça do Divino Espírito Santo. E aqui nós vimos Jesus no lugar chamado Getsemane. Tudo que ele fez, nasceu em Belém da Judéia. Foi criado em Nazaré, era conhecido como Jesus o Nazareno, não porque ele nasceu em Nazaré, mas porque foi criado. E aí fez milagre, faz milagre, cura. A prova está aqui. Um dos irmãos citou aqui milagre, é um dos milhões, não tem como contar os milagres que Jesus Cristo faz na terra. O médico, o doutor que falou aqui, deu relatório, deu como relato que nunca viu em toda a sua história de medicina. Deus abençoe. Isso é milagre que só Deus sabe fazer. Tudo que Jesus fez e faz é porque veio para cumprir essa escritura, mas um momento crucial da história, ele teve que passar num lugar chamado Jardim, não foi mais no Éden, Jardim do Getsemane, porque exatamente foi lá num jardim chamado Éden que o homem decidiu pecar. E agora lá vem o segundo Adão passando pelo um outro jardim chamado Jardim do Getsemane. Ele decidiu obedecer, foi lá no Jardim do Getsemane, que lá na oração, na primeira oração, Pai, se queres, passe de versículo. Nós aprendemos esse dia com o nosso pastor inteirinho, pastor Geraldo. Ele falou bastante, nós aprendemos muito, pastor Geraldo, aprendemos muito com o senhor sobre Jesus, que não veio para fazer a vontade sua, ou seja, do homem. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Na oração, Pai, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E a Bíblia fala no livro de João Evangelho, capítulo 18, versículo 12, que o tribuno, juntamente com a corte, porque a corte era composta mais ou menos de uns 500 a 600 soldados romanos, e o tribuno, ele era o chefe dessa corte. Se fosse uma legião, seria um general na frente mais ou menos de 6 a 5 mil homens. Como era a tribuna, era um líder mais ou menos de 500 a 600 pessoas para prender um homem só, lá no Jardim de Getsemane. E Jesus já sabia de tudo, ele estava esperando a hora.
acordou os discípulos e disse: olha, já tem 3 vezes que eu chamo vocês, a primeira vez, a segunda vez, a terceira, vocês estão dormindo, agora pode levantar. Pode levantar porque agora chegou a minha hora. A hora de eu ser entregado para os malfeitores. E a Bíblia começa a dizer que Jesus saiu dali, já sabendo, amarrado. João Evangelho, capítulo 18, versículo 12, diz que Jesus saiu amarrado, como se fosse um salteador, mas nunca foi salteador. Jesus olha para eles e diz: eu estava todo dia pregando, ensinando, fazendo milagre na vossa frente, vocês nunca tiveram poder de me colocar a mão, mas foi só chegar a minha hora. A hora de eu ser entregue para os pecadores é a vossa hora. E a Bíblia começa a dizer que Daniel foi amarrado, foi lá para a casa de Anás, muitas acusações. Da casa de Anás foi para a casa de Caifás, muitas acusações também. E ele, calado, e quando foi para abrir a boca, ele disse: em breve vocês me verão vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E da casa de Caifás ele foi, continuou amarrado, desamarrava ele, amarrava na casa de Caifás. Na casa de Caifás desamarrava, daqui a pouco amarrava de novo, levou amarrado para o palácio de Pilatos. Quando o dia estava amanhecendo, ficou a noite toda Jesus sem dormir, e eles levam para a casa de Anás, faz falsidade contra ele, sai da casa de Anás, vai para a casa de Caifás, falsidade contra ele de novo, e ele calado como um cordeiro mudo perante aqueles que são seus tosqueadores. E da casa de Caifás foi para o palácio de Pilatos, da casa de Pilatos, ou seja, do palácio de Pilatos. Pilatos, sabendo que ele era da Galileia, mandou ele direto para Herodes. Herodes recebeu, mandou de volta, e ali Pilatos queria soltar, mas não teve jeito, porque ele veio realmente para morrer por mim e por você. E a Bíblia fala que ele foi sentenciado à morte, porque para isso ele nasceu, para morrer morte de cruz. Mas a Bíblia diz também, que nós lemos aqui, que quando foram procurá-lo no domingo de madrugada, a Bíblia fala que alguém disse para as mulheres: ele não está mais aqui na sepultura, ele já ressuscitou. Deus nos abençoe. Bendito é o nome de Jesus, ele ressuscitou, querida igreja. Bendito.